E o plenário do Supremo Tribunal Federal deve analisar hoje a competência da Justiça do Trabalho para autorizar o trabalho artístico infantil. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto e da sessão de logo mais no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Qual é a discussão nesse processo? Bom, nós temos na pauta, então, um pedido de medida cautelar que foi formulado numa ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada pela Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e de Televisão. Então, a ABERT, o que ela, na verdade, pede ao Supremo é que fixe a questão dessa competência no que diz respeito ao processamento e julgamento das autorizações para o trabalho infantil, em especial no que diz respeito ao trabalho artístico. Então, na sessão plenária de hoje à tarde, um dos itens que podem ser analisados é exatamente esse pedido de medida cautelar. Bom, o que a associação argumenta, então, para defender, nesses casos, a competência da Justiça Estadual? Bom, essa é a grande controvérsia, é exatamente saber se é da Justiça Trabalhista ou é da Justiça Estadual a competência para processar e julgar esse tipo de causa, esse tipo de pedido. A ABERT, ela argumenta que durante muitos anos esse tipo de pedido ele era feito na justiça comum. Então, o processamento e julgamento era feito por meio da justiça, pelos juízes de direito nas varas da infância e juventude. A ABERT, ela argumenta na ação direta de inconstitucionalidade que o que está em discussão não se trata de normas referentes à relação de trabalho, a direito trabalhista, e sim questões relacionadas à proteção do menor, daquele que está envolvido no trabalho artístico infantil. Então, de acordo com a associação, os princípios que devem nortear a autorização ou não do menor em trabalhos dessa natureza não são princípios relativos ao direito do trabalho, são princípios relativos ao Estatuto da Criança e do Adolescente e, por esta razão, eles insistem nessa competência ser fixada para a Justiça Estadual e não para a Justiça do Trabalho. A grande controvérsia aqui, Érica, é que nós tivemos, ao longo dos anos, e aí eu posso, inclusive, me referir à Emenda Constitucional 45 de 2004, que ela é conhecida como a reforma do Judiciário, nós tivemos uma ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Então, o artigo 114 da Constituição Federal, a partir dessa emenda constitucional, ele sofreu alterações significativas. E dentre essas alterações significativas, ampliou-se essa competência no sentido de que quaisquer demandas relacionadas à relação de trabalho, elas passaram a ser da competência da Justiça Trabalhista. A partir dessa alteração, que houve uma mudança na nossa Constituição Federal, nós tivemos diversas discussões, seminários, inclusive no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça. Então, foram diversas discussões e elas acabaram tendencionando para que, a partir dessa alteração, a competência, então, para processar e julgar esse tipo de autorização passou a ser da Justiça Trabalhista. E aí foram emitidos alguns atos do poder público, existem algumas regras, algumas recomendações, e é exatamente contra essas recomendações que a ABERT acabou apresentando essa ação direta de inconstitucionalidade, que tem um significado extremamente especial, porque a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal efetivamente definir sobre essa questão, vão cessar todas as controvérsias acerca do tema. Então, assim, a Justiça Trabalhista, ela vem defendendo a sua competência, ela quer, de fato, a atribuição, ter essa competência de decidir a respeito dessas autorizações do trabalho infantil. E por qual razão? Porque é a Justiça Trabalhista que acaba sendo o órgão competente para discutir quaisquer questões provenientes de uma relação de trabalho. Então, se é a Justiça Trabalhista que tem essa competência, aquilo que precede o trabalho, ou seja, a autorização para aquele trabalho que eventualmente pode ser no futuro vir a ser discutido na Justiça Trabalhista, também deveria ser, então, da competência da Justiça Trabalhista. Então, no âmbito da Justiça do Trabalho, inclusive, já foram criados juízes com essa atribuição específica, com essa competência específica de analisar pedidos dessa natureza. Gisele, em relação ao pedido de medida cautelar, o que os ministros devem analisar? Bom, toda vez que nós temos um pedido de medida cautelar, e é importante a gente esclarecer que são situações, os ministros, na tarde de hoje, eles não vão julgar o mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade.
eles vão ali, o pedido é que imediatamente o Supremo, de uma maneira provisória, ele suspenda ou não, né, isso é que os ministros efetivamente vão analisar, aquilo que está sendo questionado. Então, a lei que trata do processamento e julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade estabelece que as medidas cautelares elas podem ser deferidas desde que haja pelo menos voto da maioria absoluta. Então, como a composição completa do Supremo é formada por 11 ministros, eu tenho que ter no mínimo 6 ministros votando favoravelmente à concessão da medida cautelar. E há mais um requisito, é preciso que na sessão estejam pelo menos presentes na sessão no mínimo 8 ministros, né? Então, os ministros, quando eles analisam esses pedidos, eles vão verificar se há ali elementos de urgência, né? Se aqueles fatos que estão sendo ali alegados, eles realmente demandam uma atuação imediata do Poder Judiciário, sob pena de que, se o Judiciário não atuar exatamente naquele instante, de haver, inclusive, perecimento de direitos, enfim, de pessoas acabarem sendo prejudicadas. E é dentro dessa perspectiva que o plenário analisa se vai ou não conceder medidas liminares. Tá ótimo, Gisele. A gente volta a falar do plenário, da sessão de hoje logo mais, daqui a pouco, no próximo bloco, só te peço um minutinho. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta da sessão de logo mais no STF. Gisele, o tema licitações também está na pauta de hoje, né? É verdade, nós temos 2 recursos extraordinários, os 2, inclusive, são de relatoria do ministro Dias Toffoli, um com repercussão geral reconhecida e trata exatamente aí de uma situação que já passou pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que houve uma contratação direta em relação a um escritório de advocacia para a prestação de assistência jurídica. E aí isso acabou sendo questionado, a STJ teve um entendimento e agora o caso chegou aqui no Supremo Tribunal Federal, inclusive com repercussão geral reconhecida, o que significa dizer que aquela decisão que for tomada na Suprema Corte deverá ser seguida obrigatoriamente por todos os tribunais brasileiros. Bom, e o que a lei prevê sobre contratação direta? Bom, a Lei de Licitações é a Lei 8666 de 1993. E a regra é que os órgãos públicos, para contratar, eles precisam licitar. E essa regra da licitação é exatamente para que o órgão público, no melhor interesse ali, exatamente para conseguir conciliar o interesse público, eles fazem essas licitações no sentido de conseguir as melhores propostas com menor preço. Então, existem essas possibilidades que estão previstas na lei exatamente para se chegar a situações que geram menor onerosidade para a administração pública. Mas a lei também prevê hipóteses de contratação direta. Quais seriam esses casos? Quando eu tenho uma singularidade do serviço que eu preciso, né? A administração pública ela precisa de um serviço específico, de um serviço técnico que não é prestado por mim. Eu tenho só aquela determinada pessoa que efetivamente consegue prestar aquele serviço dentro dos padrões que a administração pública precisa. Então, se ficar demonstrada uma situação, né, em que eu tenho esse reconhecimento técnico específico, é uma hipótese em que não é possível fazer uma licitação, porque o conceito básico de licitação é a possibilidade de competição. E quando eu tenho serviços específicos, eu não tenho possibilidade de competição, porque é só aquela pessoa que consegue efetivamente me fornecer aquele serviço. Então, existem situações exatamente ligadas a essa questão técnica em que é possível ter uma contratação direta. Bom, licitar é regra, como você bem disse, mas em que outros casos é possível não licitar? A lei, ela estabelece 2 situações, basicamente, que são os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. Então, nas hipóteses de dispensa de licitação, eu vou ter situações que até poderiam ter competitividade. Mas em razão do interesse público, em razão de algumas situações taxativamente previstas na norma, o próprio legislador permitiu que a administração pública fizesse uma contratação direta com dispensa de licitação. Há casos em que a licitação ela é inexigível, né? Então, esses casos de inexigibilidade, eles são apenas exemplificados na nossa legislação e eles são normalmente em situações em que não é possível competir. Eu não tenho possibilidade de competição e aí naquelas situações exemplificadas na lei, podem ter outras que não estão na legislação, o próprio legislador admitiu então a possibilidade dessa contratação direta. Então, são situações excepcionais, porque a regra
prevista na Constituição Federal é da licitação. E a Sociedade dos Advogados, o que argumenta? Bom, a sociedade argumenta que essa decisão do Superior Tribunal de Justiça acabou limitando, inclusive, cerceando a própria advocacia, no sentido de limitar, de impedir que esses profissionais fossem contratados diretamente pelo poder público. Então, de acordo com a Sociedade de Advogados, a contratação que foi efetivada, no caso concreto, ela não feriu nenhum princípio, nenhum artigo da Constituição Federal, ela foi pautada dentro dos critérios de legalidade que estão previstos na Constituição Federal, inclusive atendendo a esse critério, né, de especificidade técnica que autorizaria a dispensa de licitação. Então, dentro desses argumentos que a Sociedade de Advogados, inclusive, quer que a decisão do STJ acabou reconhecendo a ilegalidade dessa contratação, mas tendo em vista que esse serviço efetivamente foi prestado, aplicou uma multa para a Sociedade de Advogados no valor de 10% do valor total contratado, considerando que aquela contratação acabou gerando um ato de improbidade administrativa. Então, o que a Sociedade de Advogados quer também é afastar essa condenação por considerar que aquela contratação foi legal, foi lícita. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação. Hoje, amanhã, a gente se encontra novamente para falar da pauta do Supremo da quinta-feira. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até amanhã. Até amanhã.